Y no, sabes, no soy de estos que se van torturando y pensando en esto. Y esto ya es una cosa que yo no puedo mejorarlo ni arreglarlo. Pelo desespero do técnico e dos torcedores, você deve imaginar que esse pênalti tinha uma importância muito grande. A gente sabe que o lance tem a capacidade de mudar a história de um clube e que nos momentos cruciais, as grandes estrelas carregam a expectativa dos torcedores e o peso da decisão. E é por isso que o Radar Peleja de hoje conta a história do pênalti que o Bebeto não bateu. 1991, o Deportivo La Coruña conquistou o acesso para a primeira divisão espanhola depois de 18 anos. Depois de tanto tempo longe da elite, aquele foi um ano complicado para o Deportivo, mas apesar da campanha ruim, o objetivo de permanecer na primeira divisão foi alcançado. A partir daquele momento, o Depor queria começar a mudar de patamar. Em 92, motivado por transformações internas, o clube anunciou a contratação de 2 brasileiros que mudaram para sempre a história, Mauro Silva e Bebeto. Naquela temporada, o time que começou a ficar conhecido como Super Depor, terminou La Liga na 3ª colocação, se classificou de forma inédita para uma competição europeia e o Bebeto foi o primeiro jogador da história do clube a ser artilheiro da primeira divisão. A torcida Blanquiazul estava em estado de euforia total, embalada pela Bebetomania que tomava a cidade. Em entrevista ao jornal britânico Independent, um torcedor definiu o momento. É uma doença, a cidade toda está contaminada, homens e mulheres jovens e velhos, mas também é uma espécie de religião. Em 93, com a chegada de mais um brasileiro, o Donato, o Super Depor teve uma temporada ainda mais incrível, mas que carrega o maior trauma desse clube. Tendo liderado o campeonato por 25 rodadas, estava mais perto do que nunca de conquistar a La Liga pela primeira vez na sua história. Em 25 de maio de 94, o Deportivo La Coruña entrou em campo contra o Valência pela última rodada do campeonato. Jogando em casa, precisava da vitória, porque o Barcelona do Romário ia goleando o Sevilha por 5-2 e garantindo o título. Aos 45 minutos do segundo tempo, o juiz marcou pênalti para o Deportivo. Era o momento mais importante da história do clube, um gol que traria o título inédito e muitos torcedores esperavam que o grande nome do time, o Bebeto, cobrasse o pênalti. Para surpresa e para frustração de muita gente, o encarregado pela cobrança foi Djukic. O sérvio bateu fraco, o goleiro do Valência pegou o pênalti e o Deportivo La Coruña perdeu o campeonato. Na opinião de alguns torcedores e de parte da imprensa, Bebeto transferiu uma responsabilidade que teria que ser dele, por ser o maior craque da equipe. No mesmo ano, segundo a Folha de São Paulo, o Bebeto considerou que estava sendo perseguido pela mídia depois de não ter batido o pênalti e que as críticas não faziam sentido. Eu não pipoquei ao não bater o pênalti. Não tive medo. A ordem do técnico era para que eu não cobrasse aquele pênalti. Na época, o Bebeto enfrentava uma pequena lesão e outros companheiros de equipe também defendem o atacante e confirmaram o argumento. Em entrevistas para o Mundo Deportivo e para a ESPN, Donato explicou que Bebeto já tinha perdido alguns pênaltis na temporada e que já tinha avisado para a comissão técnica, muitas rodadas antes do momento decisivo, que ele não bateria mais. O Bebeto não se escondeu, ele não batia pênalti. Eu deveria ter batido, o técnico nunca tinha me tirado de campo em um jogo, mas naquele dia ele fez isso. Na ausência do Donato, Djukic era o principal batedor e ele sabia disso. No documentário Super Depor, Te Quiero Igual, ele conta que um dia antes da decisão, a sua companheira tinha dito para ele não bater o pênalti caso a oportunidade aparecesse. Foi um momento muito complicado, porque você começa a travar uma batalha consigo mesmo. Apesar do trauma da temporada de 93, a relação do Bebeto com o Deportivo La Coruña é muito boa. Ele foi o protagonista do time nas conquistas da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha no ano seguinte, além de ser, até hoje, o maior goleador do Deportivo La Coruña na La Liga. Em 2016, depois de uma votação organizada pelo próprio clube, os torcedores elegeram Bebeto como a segunda maior lenda da história do Deportivo La Coruña. E aí, conhecia essa história? Lembra de algum outro principal jogador de um time que na hora H não bateu um pênalti? Comente, deixe o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar.